Alô, boa noite a todos vocês que me acompanham, que me seguem, que participam das lives e a você também que está chegando aqui pela primeira vez. Você é super, hiper bem-vinda. Eu desenvolvo um trabalho de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional, firmado no desenvolvimento e na inteligência espiritual. E eu quero lhe convidar, normalmente eu inicio com uma oração, convidando a presença de Deus, do Espírito Santo, e aí discorro sobre um tema e no final desse tema eu também faço orações por pessoas que colocam aí os seus pedidos. Pode ser um agradecimento e pode ser um pedido de algo específico para você ou para alguém da sua família. Ao longo da explicação, se você tiver alguma pergunta, você também fica muito livre para escrever aí qual é a sua pergunta e de como eu posso estar te respondendo e te ajudando com esse tema. Então, vou começar com a nossa oração. Querido e amado Deus, eu te louvo, Senhor, por mais este dia. Eu te louvo pela tua pessoa, eu te louvo pela tua presença, eu te louvo pelo teu Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, por habitar dentro de nós e por estar nos permitindo, através da internet, estarmos conectadas umas com as outras e estarmos conectadas contigo, Senhor, ligadas em Ti. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, te damos toda a permissão e toda a licença para que o Senhor venha, estabeleça o seu trono e traga a sua palavra, que seja uma palavra de ativação, que seja uma palavra de cura, uma palavra de renovação, uma palavra que realmente nos tire da nossa zona de conforto e nos coloque numa posição mais elevada para que possamos completar a nossa chamada de glória em glória, como o Senhor afirma na sua palavra, em nome de Jesus. Então, segunda-feira nós começamos a ver sobre as raízes da rejeição. E agora eu vou começar a abrir o leque de como a raiz da rejeição faz um estrago na nossa vida e quais são os irmãos, as irmãs, os primos e as primas que ela convida para, junto com a rejeição, estabelecer dentro de nós feridas de alma que deformam a nossa perspectiva, deformam a nossa o ângulo e a visão que nós temos do mundo, das pessoas e de tudo que nos cerca. Se você não assistiu segunda passada, volta lá e assiste. Está falando de quando você tem uma identidade, quando você nasce filho de príncipe e princesa, quando você é herdeiro de um trono, quando você tem uma herança real e legal e que coisas que acontecem exteriormente entram na sua vida para roubar essa herança e adulterar a tua identidade. E através de inúmeras circunstâncias e pessoas vai fortalecendo essa raiz de rejeição, adulterando quem você verdadeiramente é e roubando de você a convicção, a inteligência, a cognição, a capacidade e a determinação para você cumprir a sua missão de vida. Tudo isso porque você foi feito, criado na eternidade com muita glória. Você é a imagem e semelhança do Pai e você tem como herança uma jornada maravilhosa aqui na Terra para que você cumpra os desígnios que o seu Pai, o Rei, tem para você aqui no reino. Só que há o ladrão do reino que quer roubar a glória de Deus e que quer roubar e destituir todos os que têm algum parentesco com o rei. E este ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Ele está o tempo inteiro roubando na sua vida. A partir deste momento, você está ouvindo uma denúncia para que você não permita. Olá, boa noite, Dona Rosa. Para que você não permita que esse roubo
que pode ter entrado na sua infância, perseverado na sua adolescência, mas ele não precisa se perpetuar na sua vida adulta. Foi para isso que Jesus veio, para simplesmente interromper a missão do ladrão e para estabelecer de volta na sua vida o seu posto, a sua verdadeira identidade e estabelecer também a sua herança. Mas para isso nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos conhecer bem a Deus, nós precisamos conhecer a sua palavra, nós precisamos entender e viver que Jesus nos ama e que ele não nos rejeitou, nunca nos rejeitou, nem nunca vai nos rejeitar. Está em João 3,18, que ele nos escolheu, nos selecionou e está o tempo inteiro derramando amor e aceitação sobre cada um de nós. E que todos aqueles que escolheu amá-lo de volta, ele não rejeita. Então, só há uma única pessoa que tem interesse em que nós continuamos nos sentindo rejeitados, que é o inimigo das nossas almas. Ele não quer que nós entendamos que somos pessoas queridas, amadas. Ele quer que nós pensamos que fomos esquecidas, abandonadas e que não há mais muito a perspectiva positiva para a nossa vida. É por isso que o Evangelho de Deus se chama o Evangelho das Boas Novas, das Boas Notícias. É o Evangelho que vem simplesmente para romper todo o padrão que estava estabelecido na nossa mente ruim. Boa noite, Luana. Seja super bem-vinda. Super bem-vinda. E é através dessas boas novas, boa noite, Elma, desse rompimento com o quê? Com as más notícias, com as trevas, com a rejeição, com tudo que é negativo, que nós recebemos o remédio que nós tanto precisamos para a nossa alma, a cura, que pode ser, algumas curas vêm de forma instantânea e algumas curas... Minha gente, me dá só um minuto, que o meu cachorro está aqui, azucrinando o meu juízo e eu vou precisar tirar ele. Vem, Luca. Vai. Fica aí. Voltei. Vamos ver se ele vai se comportar e vai ficar ou se eu vou ter que botar ele para fora do quarto, que ele está muito carente hoje. Olá, Carol, seja bem-vinda. Todas sejam muito bem-vindas. Então, estava aqui falando que esse remédio que Jesus traz para nós, muitas vezes acontece de forma instantânea, mas inúmeras vezes é em forma de processo. É num processo no qual ele está o tempo inteiro derramando, mas nós precisamos nos comprometer a receber, a buscar, a beber, a ouvir a Deus, a ouvir as orientações que ele está dando para a gente e a seguir essas orientações. Nós precisamos nos comprometer a estudar e conhecer a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nós vamos recebendo tudo aquilo que as nossas almas têm necessidade. É através de investir tempo, comprometimento, os nossos recursos nesse processo que nós vamos ter todo o crescimento que nós precisamos para atingir a perfeita estatura que nós tanto viemos para atingir. Nós não paramos de crescer até retornar para a eternidade. E esse crescimento é um crescimento que ele se dá de forma contínua. Então, segunda passada, a gente viu na história de Mefibosete, que apesar dele ser filho de um príncipe, neto de um rei, por causa do que tinha acontecido com ele e da guerra que aconteceu, que num só dia levou o avô dele, levou o pai dele, tirou o trono dele e parecia que tirou também a herança dele. Aquilo afetou a ele emocionalmente. E a babá, quando deu a queda nele, que não foi uma queda intencional, mas que afetou também ele fisicamente, então tudo aquilo fez com que ele crescesse acreditando que ele simplesmente era um cão morto, era um peso morto, era alguém que não servia para nada naquela cultura.
Quantos de nós, em algumas das áreas das nossas vidas, podemos estar com esse mesmo pensamento? Que somos um peso morto, que o que quer que seja que a gente tem para oferecer não faz a menor diferença no mundo, nem na sociedade, nem na família em que a gente está inserida. Não sei. Isso tudo acontece de forma progressiva, mas de forma programada pelo inimigo das nossas almas, porque ele quer nos neutralizar. E aí, segunda passada, eu falei que em um só dia Deus restituiu para Mefibosete a herança dele. Mas o restituir em um só dia a herança não fez com que emocionalmente e espiritualmente ele crescesse. Ele teve que ali, dia após dia, continuar vindo à presença do rei, que era a presença de Davi, para fazer suas refeições. Dia após dia ele foi se familiarizando com aquela conversa real, com a conversa que havia no reino, com uma linguagem elevada, com um padrão elevado, com um padrão que ele não estava mais acostumado, que ele tinha sido apartado desde os 5 anos de idade. Então assim acontece com as nossas vidas. Em um só dia, Deus restitui a nossa herança. Nós somos feitas filhos, nós somos feitas herdeiros e nós temos de volta a nossa herança espiritual. Mas o nosso emocional precisa crescer. Eu preciso crescer no conhecimento da palavra, que essa palavra vai me trazer o conhecimento de tudo que é meu por herança. E isso vai vir com o tempo. Então, como é que o inimigo trabalha nas nossas vidas? Ele trabalha de diversas formas. E uma das formas que ele adora fazer para trabalhar, trazendo a rejeição, que vai impregnar os nossos ouvidos e o nosso coração e a nossa mente, que vai nos apartar, ou seja, nos desviar do nosso propósito, é usando outras pessoas. Pode ser como no caso de Mefibosete, e pode ser um caso feito esse que eu vou contar agora, um caso muito simples. Uma criança de 4 anos de idade estava super empolgada, treinando com sua equipe, e aí chegou o dia do jogo, era um campeonato de futebol, e ele vai lá para o campo. Tinha 4 aninhos de idade, e um dos oponentes do time oposto, no meio do jogo, dá um soco no estômago daquela criança. E se não bastasse, agredir assim livremente, dando um soco na criança, ainda abraçou a criança que tinha levado o soco, para no ouvido daquela criança falar para ele: você não é bom nisso, você nunca vai aprender a jogar futebol, você não faz nada certo, de fato você deve sair desse campo e nunca mais voltar aqui para tentar jogar conosco. E aquela criança que só tinha 4 aninhos, que tinha esperado ansiosamente o dia daquele jogo, que tinha treinado, se dedicado, além de ter sido agredida espontaneamente, ela foi agredida também verbalmente. E ela entrou num pranto sistêmico que teve que ser retirada do campo. E quando a mãe foi ao encontro da criança para saber o que tinha acontecido, o que o menino falou, a mãe também caiu no choro. Porque a mãe tinha acompanhado todo o preparo. Era uma criança de 4 aninhos de idade. A mãe viu a agressão. E a agressão maior ainda foi a agressão verbal da criança, que conseguiu dizer tantas palavras venenosas para aquele menino que estava tão empolgado naquele jogo. Então, é assim que a rejeição ela vai entrando nas nossas vidas. Esperamos por algo muito e vem alguém e, a troco de nada, porque estamos vivendo num mundo imperfeito, simplesmente escolhe deliberadamente nos machucar. E esse machucão entra profundamente em nós, e se não somos trabalhados, aquilo vai persistir e vai ir para todas as áreas da nossa vida. Então é assim que muitas vezes nós crescemos pessoas inseguras, né? Existe um estudo que mostra que hoje na população, minha gente, me dê aí só mais um minuto, que Luke não está se comportando. Vem, Luke, vem. Vem. Vai. Perdão, mas ele hoje estava muito carente e eu resolvi dar uma oportunidade e ele não fez jus à oportunidade e agora ele foi para fora do recinto.
e eu não vou mais interromper. Então, a insegurança, ela pode entrar na nossa vida quando somos crianças, mas se não for bem trabalhada, ela vai perpetuar. Então, existe esse estudo que fala que, atualmente, a maioria da população, de forma epidêmica, está passando por uma fase de insegurança. Insegurança gigante. Então, o que é que o dicionário fala que é uma pessoa insegura? Uma pessoa insegura é uma pessoa instável, é uma pessoa que sofre de incerteza, ela não consegue tomar uma decisão e quando toma a decisão, ela ainda fica insegura se tomou a decisão certa. Falta confiança, essa pessoa vacila e essa pessoa tem simplesmente debilidade em escolher. Escolher para uma pessoa insegura é uma tortura. Se vai comprar um tênis e tem preto e branco, ela não consegue escolher qual é o que ela gosta mais, qual é o que fica melhor. Se vai tem a oportunidade de fazer uma viagem, não consegue escolher bem para onde quer viajar, porque tudo que está dentro dela está construído de uma forma que a fez crescer no meio da instabilidade. E a instabilidade emocional fica torturando em todas as pequenas decisões, em todas as pequenas circunstâncias. Mas isso não é o que Deus projetou para mim, para você, nem para essa criança, nem para ninguém que sofre de um ataque, uma maldade que vem de uma criança, ou muitas vezes uma maldade que vem de um adulto. Isso não foi projeto de Deus. E aí, Deus, ele projetou para quê? Para que nós cresçamos e sejamos fundamentados em amor, que estejamos arraigados em amor. E ele fala na palavra dele que ainda que nós possamos ter tido um passado de insegurança, assim como as plantas, elas podem ser tiradas de um lugar e ser replantadas em outro lugar. Ele diz que nós, que somos os seus filhos e que o consideramos como pai, se entendermos e passarmos a estudar todas as promessas e todos os textos que ele fala sobre segurança, nós vamos, através desse processo, como as plantas, vamos ser arrancados daquele ambiente que trouxe toda a insegurança que nos cercava e vamos ser implantados num novo ambiente, que é o reino, cercado pela promessa e pela palavra dele, pelos cuidados que ele vai trazer para nós. E essa segurança nova vai gerar em nós, através de um processo de experimentar e viver esse amor, uma nova criatura, pessoas onde vão estar mais seguras, mais firmes. Então, nós vamos permitir que, através dele, fazer morada dentro de nós e de sua palavra nos guiar, que nós estejamos simplesmente firmados em cima de uma rocha. Quando nós temos a segurança de quem ele é e do que ele vai fazer por nós, nós podemos passar a viver mais tranquilos. Nós devemos passar a viver mais tranquilos, porque nós passamos a entender quem de fato nós somos. Nós precisamos estar nos lembrando. É por isso que a palavra de Deus diz que a fé, ela é ativada através da escuta. Então nós precisamos ler a palavra de Deus e nós precisamos escutar a palavra de Deus. E através de escutar isso inúmeras vezes, isso vai firmando em nós a nossa verdadeira identidade. Vai lembrando para nós que nós não fomos uma pessoa achada por aí à toa. Simplesmente nós fomos uma pessoa escolhida, selecionada. E que foi pago um preço muito caro pela minha vida e pela sua vida, que é o preço do sangue de Cristo. Esse sangue é digno e esse sangue faz com que eu e você possamos mergulhar e viver essa dignidade, essa preciosidade. Eu e você, a gente não precisa ter um sobrenome digno nessa sociedade. Nós não precisamos ter dons e talentos e sermos uma sumidade ou uma especialista em alguma coisa. Mas nós somos dignas de sermos respeitadas, amadas, cuidadas e honradas simplesmente porque Deus nos escolheu para sermos.
porque Deus nos chamou para sermos as suas filhas amadas, preciosas. E quando nós entendemos isso, nós passamos a nos tratar com mais valor e nós passamos também a transmitir esse valor para as pessoas que estão ao nosso redor. Então nós deixamos de ser aquelas pessoas inseguras que em toda a vida são atormentadas. Por quê? Porque pessoas inseguras, elas são atormentadas pelo que outras pessoas pensam ao seu respeito, pelo que outras pessoas falam. Elas se sentem rejeitadas porque elas têm uma raiz de rejeição. Então elas estão frequentemente caindo em manipulação e sendo controlada por outras pessoas. São pessoas que terminam de alguma forma vivendo para agradar outras pessoas, ao invés de viver para agradar o próprio Deus. Não é? Para a gente entender como isso é sério, isso se estabelece em todas as culturas e em todos os tempos. Então, assim, na Idade Média, as pessoas elas eram tão inseguras a respeito do reino de Deus, a respeito da vida delas, de como ia ser a vida na eternidade, que simplesmente elas compravam o que estava sendo vendido para elas, que eram as indulgências. As pessoas levavam lá, ó, se ela tinha um terreno, ela entregava o terreno para comprar a garantia de que ia entrar no céu. Mas se você era uma pessoa mais pobre, tudo que você tinha eram algumas moedas, você levava essas moedas e você também comprava o direito de entrar na eternidade. E se você não tinha moedas, mas você tinha algum animal, você levava esse animal e através dali, da troca do animal, você comprava o direito a pertencer ao reino de Deus. Então, isso é real? Isso é legítimo? Não, isso era totalmente ilegítimo. Mas isso foi feito e está registrado nos anais da história, o quão se foi apurado em patrimônio para a igreja corrente das indulgências que foram vendidas para as pessoas. E as pessoas inseguras, de que não sabiam que para entrar no reino dos céus, tudo que elas precisavam era aceitar Jesus como Senhor e Salvador, elas simplesmente estavam ali tentando comprar a segurança da entrada no reino do céu. Então, isso continua acontecendo hoje em dia, na minha vida e na sua vida. Numa área onde eu tenho uma profunda insegurança, pessoas podem tentar me vender algo, e se eu não tenho nenhum conhecimento daquilo, pela falta de conhecimento, eu caio no engodo. Então, a gente tem um exemplo muito claro. No início dessa pandemia, as pessoas não sabiam e ainda não sabem muito bem, mas agora a informação já está mais divulgada. Foi vendido, médicos se passaram pela internet ou por outros veículos de comunicação, se passaram para vender fórmulas mágicas que prometiam que a pessoa ia ter o seu sistema imunológico fortalecido e que a pessoa ia estar livre do vírus da Covid. Né? Isso, as pessoas que aplicam esse golpe, elas sempre aplicaram porque elas veem uma oportunidade na fragilidade das outras pessoas, que são pessoas que estão inseguras em algum aspecto. E aí não importa se as outras pessoas estão inseguras em algum aspecto, porque isso não vai fazer diferença na minha e na sua vida. O que importa é eu começar a descobrir qual é o aspecto em que eu estou inseguro. Porque nesse aspecto que eu estou inseguro, enquanto eu não encontrar em Deus, em Cristo, uma resposta, eu vou estar sujeito, eu vou estar fadado a cair em alguma espécie de engodo. Ou a simplesmente me deixar manipular. E cada vez que eu estou nessa insegurança, significa que eu não tenho domínio da minha vida, que eu não tenho, que eu não acredito que eu tenho condição de governar a minha vida. E aí eu fico mais suscetível à ansiedade e fico muito suscetível a cair nos cuidados de outras pessoas. Se são pessoas idôneas, vai ser ótimo, porque elas vão me ajudar nesse processo. Mas se não são pessoas idôneas, eu estou suscetível a cair num engodo. Então vamos lá. Algumas palavras da Bíblia para fortalecer o nosso conceito de segurança. Vamos lá. Isso sim. Quando nós temos segurança,
faz uma diferença enorme para nós e evita que caiamos na mão do golpista. É exatamente isso, Elma. Então, 1 Coríntios 1, do 27 ao 31, Deus fala assim, para que você e eu, a gente entenda, e para cada vez que eu esteja atormentado, que eu esteja me sentindo que eu não sou isso, eu não sou merecedora, o que há de melhor não é para mim, só é para fulano, que fulano é bom demais, só é para Beltrano, que é muito bonito, só é para Cicrano, que é muito rico. Cada vez que eu tiver um pensamento onde eu me boto lá na lona e boto outras pessoas para cima, cada vez que eu me sinto que eu não tenho direito a essa herança, a herança do reino, a ter uma vida digna, a viver em alegria e em plenitude, eu preciso me lembrar dessa palavra aqui, ó. 1 Coríntios 1, do 27 ao 31, diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, as coisas desprezadas e as que nada são, para reduzir as nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa de Deus que cada um de vocês que foi escolhido está e continuará enraizado em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que, como está escrito, quem quiser se gloriar, se glorie no Senhor. O que este versículo inteiro aqui está dizendo é, se você quer se sentir o máximo, se você quer se sentir soberbo, arrogante, se sinta por um único motivo, porque você está em Cristo Jesus. Fora disso, não se glorie não, porque o que ele está dizendo é que aquela pessoa que se acha muito sábia, que tem muito conhecimento, aquela pessoa que ganhou o prêmio Nobel, seja lá do que for, que ela é conceituada pelo mundo de sábia. Talvez ela não foi a pessoa escolhida por Deus. E você, que o mundo lhe considera tola, e você, que o mundo lhe considera uma pessoa desprezível, e você, que você mesmo se considera muitas vezes que não é nada, foi você que ele escolheu. E ele lhe escolheu para reduzir essas outras pessoas que se achavam demais. Elas é que vão ser reduzidas a nada. Então, se alguém quer se vangloriar, se colocar para cima, se botar num pedestal muito alto, o único motivo que você tem para se colocar para cima e se colocar num pedestal muito alto é o motivo de você estar enraizado em Cristo Jesus. E este motivo não dependeu de nada que você fez. Este motivo dependeu única e exclusivamente que foi ele que lhe escolheu. Então você não foi uma pessoa simplesmente que foi rebolada e que foi jogada para viver aonde você está vivendo, não. Você foi uma pessoa selecionada, escolhida pelo próprio Deus. E por ele você continua sendo escolhida para ser mantida, firmada na rocha, firmada em Cristo, alicerçada por amor, alicerçada por aceitação. E é nesse amor e nessa aceitação que você vai crescer em segurança. E um outro texto que eu quero ler pra gente hoje é Romanos 8, do 35 ao 37. Para aqueles momentos que você está atormentada, para aqueles momentos que você está mergulhada num sofrimento, que você não consegue ver como vai ter saída, que você pode até estar pensando que Deus esqueceu de você, que você pode estar pensando que é demorado demais e que não há solução. Esse texto é para esses momentos. Romanos 8, do 35 ao 37. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Vai ser o sofrimento? Vai ser a aflição? Vai ser a tribulação? Vai ser uma calamidade? Uma angústia? Vai ser uma perseguição? Vai ser a fome? Vai ser a nudez? Vai ser o perigo? Vai ser as guerras?
Nada disso. Como está escrito, é por sua causa que todos os dias, por causa de Cristo, que todos os dias nós estamos entregues, nós estamos sujeitos, nós somos frágeis, estamos vulneráveis à morte. E porque estamos vulneráveis à morte, somos considerados e contados como se fôssemos uma ovelha. Uma ovelha é aquele bichinho de estimação que é bem bobinho, que mesmo quando está sendo guiado para o matadouro, ela vai lá seguindo o seu caminho, ela nem tenta voltar, ela nem tenta fugir. E ele diz isso, que nós todos os dias estamos vivendo nesse mundo vulneráveis, como as ovelhas indo para o matadouro. Mas no meio de tudo isso, no meio do sofrimento, no meio da pandemia, no meio da notícia que lhe pega de surpresa, no meio daquela notícia que é uma notícia velha, que é uma coisa crônica, que lhe incomoda, que traz aflição para o seu coração, no meio disso tudo, você pode ter um problema, o seu problema pode ser muito grande, mas desde que o seu problema não tenha você, você é mais do que vencedor e você ganha uma vitória incomparável por meio daquele que lhe amou. Ou seja, você vai estar sempre conectada para ele. Pode ser passando o que for. E esse versículo ele é muito real, porque se nós pegarmos a história do povo cristão, nós vemos que houve muito sofrimento. Teve muitos cristãos que foram jogados aos leões. Teve outros cristãos que foram aprisionados juntos com os judeus nos campos de concentração. E esse texto está dizendo que não importa o tamanho do sofrimento, o tamanho da aflição, o tamanho da dor, nada disso vai nos separar da vida eterna, do reino, do amor que Deus tem para nós e do ensinamento que Deus tem para nós. Talvez vamos enfrentar e vamos atravessar algo muito forte, algo muito significante, algo muito marcante, mas nós temos que ter essa certeza que não estamos sozinhos, que quando pensamos que as forças acabaram, de fato as nossas realmente acabam, mas as dele que está dentro de nós não vai acabar, e é a força dele que não vai acabar, que vai fazer com que em algum momento nós saiamos dessa situação, essa situação fique para trás, porque tudo em algum momento passa, ou nessa vida ou na próxima, quando atravessarmos. A única certeza que nós temos é a morte e sermos reunidas a ele. Então nós vamos recuperar tudo aquilo que nos foi tirado. E lá não há mais dor, não há mais vergonha, não há mais humilhação, não há mais calamidade, não há mais angústia. Então, ainda que nesse momento a nossa carne esteja muito afligida com o que os nossos olhos podem estar enxergando, com o que os nossos ouvidos estão tendo que ouvir, ainda que possamos estar passando por algo que nos tira do sério, nós precisamos encontrar esse lugar onde nós nos conectamos com ele. E nesse lugar nós permitimos que ele nos renove em amor e em aceitação. Porque ainda que estejamos no meio dessa tormenta, existe um amor, existe uma aceitação, existe uma saída. Sempre existe uma saída para nós. E Lucas 9:22 fala que não é mérito nosso. Não fomos os únicos que nesse mundo imperfeito, cercado por pessoas imperfeitas, circunstâncias imperfeitas, injustiças e sofrimentos, nós não somos os únicos que estamos sendo afligidos. E foi por isso, sabendo disso, que ele veio. Lucas 9:22 nos fala que foi necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse muito rejeitado. E ele foi muito rejeitado por todos os líderes religiosos, por todos os chefes, por todos os sacerdotes, por todos os mestres, por todas as pessoas que eram para ter recebido ele, exaltado ele, acolhido ele, por todas as pessoas
por onde era para ele ter recebido o livramento, o socorro, o amparo. Por essas pessoas ele foi rejeitado. E ele foi muito rejeitado. E através dessas pessoas ele foi morto. Mas tudo isso foi necessário de acontecer para que ele ressuscitasse no terceiro dia. E foi através dessa ressurreição que ele venceu o nosso maior inimigo, que era a morte. Hoje a morte não é o nosso maior inimigo, porque a morte é uma porta onde nós vamos atravessar para sermos reconectados e restabelecidos a nossa verdadeira identidade. Mas antes de Jesus morrer na cruz e ressuscitar, a morte era o nosso destino, porque o salário do pecado era a morte e todos nós somos pecadores. Então, baseado nesses textos, são poucos os que eu li aqui, e nós podemos ir lendo mais e mais textos para ir fazendo o quê? Todos temos uma carência, uma insegurança. Essa insegurança é como se tivesse um buraco, uma depressão na nossa alma. À medida que nós vamos lendo textos, esses textos vão preenchendo essa depressão, esse buraco. E aí vai soterrando e vai botando, preenchendo, até que nivela. E aí nós não temos mais essa depressão, essa carência emocional, essa carência de conhecimento, essa carência que antes viabilizava que estivéssemos no lugar de fragilidade e que outras pessoas viessem e se aproveitassem. Então, a segurança, ela vem de termos conhecimento de quem Deus é, conhecimento do que Deus fez, conhecimento de quem nós somos em Cristo, conhecimento do que Cristo faz por nós estando nele e conhecimento de que nele nós somos mais do que vencedores hoje, ontem e amanhã. Então não há nada que vai acontecer para mim e para você que vai nos tirar do patamar de sermos mais do que vencedores. Mas o nosso cérebro, ele não entende isso. E ele vai guerrear comigo e com você o tempo inteiro. E ele vai fazer inúmeras perguntas, questionamentos, que vão lhe trazer dúvida, que vai voltar a lhe trazer angústia. Então é por isso que continuamente você precisa estar se alimentando. E quando você começar a entender que tudo o que você precisa está em Cristo, você vai começar a ir a Cristo para buscar em Cristo tudo o que você precisa. Então, se antes você acreditava que a sua segurança ia vir dos seus recursos financeiros, ou que a sua segurança ia vir dos frutos do seu trabalho, ou que a sua segurança ia vir da sua aparência, talvez você estava acreditando que a sua segurança vinha de como as pessoas reagem a você, ou de como as pessoas te tratam. Isso não é real, isso é algo instável, porque os seus recursos financeiros hoje podem ser enormes e amanhã não ser mais nada. Ou o seu recurso financeiro hoje pode não ser nada, mas você estando em Cristo e sabendo que Cristo prometeu que das suas riquezas em glória ia satisfazer cada uma das suas necessidades. Então você vai aprender a pedir a Ele tudo o que você está precisando e você vai aprender a ver Ele satisfazer as suas necessidades. Aí você entende que realmente a sua segurança está na rocha, está nele e não no dinheiro. Porque houve um tempo da minha vida onde eu acreditava verdadeiramente, com todo o meu ser, que segurança era ter um bom valor depositado em dinheiro no banco, segurança era ter um patrimônio e segurança era fazer investimentos financeiros. Até que eu comecei a ler e vi que isso tudo pode, de uma hora para outra, desmoronar. E se você não tem Cristo, você fica na lona e você pode fazer uma besteira como o marido da minha prima fez. Quando o patrimônio dele desmoronou, ele pegou um revólver e tirou a própria vida. Quando o patrimônio meu e de Emerson desmoronou, nós já tínhamos o privilégio de conhecer a Cristo, nos abalou muitíssimo, mas nós não pegamos um revólver e não tiramos a nossa vida. Nós fomos a Cristo e Cristo, com as suas riquezas em glória, pagou os colégios dos nossos filhos,
nos deu moradia, nos deu alimentação. E na sua infinita generosidade ainda me levou para viajar na Europa, que eu não tinha feito quando eu tinha patrimônio, mais de uma vez. Viajei para a Europa mais de uma vez, viajei para os Estados Unidos mais de uma vez, sem patrimônio algum, que era para Cristo me mostrar que a segurança não está em recurso financeiro. E que recurso financeiro, dono do ouro e da prata, é o próprio Cristo. Eu não preciso ter ele na minha mão para usufruir. Outra coisa, se a sua segurança está na sua aparência, lembre que a idade está passando e que existe o peso da gravidade que faz com que tudo caia. Então, as suas rugas vão chegar, tudo em você vai cair. Eu faço exercício todos os dias, mas eu tenho plena consciência que tudo está passando, que tudo está engilhando. E não é para evitar que engile, mas é para, da melhor maneira possível, entrar na minha velhice, que eu sei que é o destino de todo mundo. Entrar com saúde e com qualidade de vida. Outra coisa, se a minha e a sua segurança está baseando na educação que nós temos, os cursos estão mudando, as profissões estão mudando. O que era valioso para a minha época e para a sua época, daqui a 10 anos pode não valer mais nada, então a nossa segurança vai pelo ralo. Se a minha e a sua segurança está nas grifes de roupa que nós vestimos ou deixamos de vestir, isso está abalando, porque nesse momento nem é aconselhável você estar saindo de casa para estar fazendo compra. Nem tem nenhuma festa para você usar todas essas grifes, então você está em casa usando suas roupas e isso não está lhe trazendo segurança nenhuma no meio dessa pandemia. Se a sua segurança e a minha segurança estava no carro que nós dirigíamos, no tipo de casa onde nós morávamos, nós vimos que nessa pandemia não adiantou nada o carro que a gente dirigia. E que até ter uma casa organizada e bem planejada ajudou, porque foi onde a gente passou um bom tempo. Mas quando eu digo organizada e ajustada, é organizada fisicamente, uma casa limpa. Não é que você precisa de morar num palácio para ser uma pessoa que se sente segura. Mas a segurança, ela está dentro de você. Quando nós baseamos a nossa segurança na nossa beleza, a beleza passa. Né? Quando nós baseamos a nossa segurança nos nossos dons, nos nossos talentos e na nossa carreira, do dia para a noite, isso aí também pode desmoronar. Um médico amigo nosso, excelente cirurgião, do dia para a noite está acometido de uma crise de labirintite e fazem 2 semanas que ele não pode operar. Então, assim, tudo isso é muito instável e vai continuar sendo instável. A minha estabilidade e a sua estabilidade, ela precisa estar em Cristo. Porque ainda que eu e você tenhamos inúmeros dons e talentos, e é para termos mesmo, e é para usarmos esses dons e talentos, e esse cirurgião é para usar assim. Mas quando a gente deposita o nosso coração, que a segurança está nisso, quando isso é tirado, a gente entra numa outra crise, que é além da crise disso, de ter perdido isso, entra numa crise de identidade. Mas quando nós temos uma segurança em Cristo, nós podemos sim perder do dia para a noite algo, mas nós vamos estar firmados na rocha, sabendo que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito, e nós vamos apenas gastar tempo para entender para onde Deus está nos direcionando, né? O apóstolo Paulo, ele foi acometido de uma doença que os estudiosos acreditam que foi uma doença nos olhos. E ele era um homem inteligentíssimo, ele dependia dos olhos dele para ler as escrituras, para ensinar outras pessoas. Então ele orou inúmeras vezes, ele era um homem que ele orava pelas pessoas e Deus ressuscitava pessoas quando ele orava por elas. E ele orou para que Deus removesse aquela enfermidade. E a Bíblia fala que ele orou 3 vezes e na 3ª vez Deus falou para ele que ele precisava aprender a viver de uma maneira ou da outra maneira. Deus não falou nessas palavras não, outro dia eu trago o texto, mas foi mais ou menos isso que Deus falou. O que Deus estava ensinando para Paulo é que com vista
ou sem vista, o que importava era que Paulo estava na rocha. Se ele precisava daquilo para cumprir o propósito de Deus, e Deus estava tirando aquilo de alguma forma, Deus ia dar uma outra coisa que Paulo ia usar para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. E foi assim que Paulo viveu o restante da sua vida. E Paulo cumpriu o propósito que tinha para ele. Então, a minha segurança e a sua segurança não podem estar em nada que eu e você já tem. E nem deve estar. Porque se está no que eu e você já tem, quando a gente perder, como a gente vai ficar? E se a minha segurança, se eu acho que para eu ter segurança está em alguma coisa que eu não tenho, eu estou me sentindo miserável todos os dias, porque eu não tenho. Então, se eu acho que para eu ter segurança eu tinha que ter um marido que tem uma posição tal, ou que eu tinha que ter não sei quantos filhos, ou que eu tinha que ter tal e tal coisa, e eu não tenho, eu vivo todos os dias me sentindo uma pessoa miserável. E isso não é propósito de Deus para a minha vida, nem para a sua vida. Se nós somos filhas, se nós somos herdeiras, se Ele morreu para nos dar uma vida em abundância, todas as vezes que nós estamos nos sentindo miserável, ou de fato há alguma miséria ao nosso redor, ou é algum entendimento nosso que está equivocado, que precisa ser revisto, reajustado, ressignificado. Então, o cerne de hoje é: eu e você precisamos acreditar com todo o nosso ser que a minha segurança e a sua segurança está em Cristo Jesus. Que quanto mais eu conhecer a Cristo Jesus e quanto mais eu colocar a minha dependência nele, a minha confiança nele, melhor eu vou estar. A pandemia chegou, eu não sabia para onde eu ia, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu já tinha treinado isso em outras crises, então eu estava mais tranquila nesse momento. Se você está começando a treinar agora, não se apavore. Tudo é treino. Comece a treinar, a colocar a sua segurança em Cristo em todos os momentos. Todas as notícias que chegarem para você, leve para Cristo. Se é uma boa notícia, comemore com Cristo. Se é uma má notícia, não se apavore. Leve para Cristo. Se tiver de chorar, chore, mas continue em Cristo, ouvindo qual vai ser a solução que Cristo vai te dar. Nós choramos porque nós somos muito carnais e porque muitos dos nossos conceitos estão equivocados. Se os nossos conceitos fossem todos os conceitos de Cristo, a gente choraria bem menos. Mas como nós estamos aprendendo, então nós vamos chorar. Mas não é para continuar chorando por toda a vida. Em algum momento a gente vai dizer: tá bom, já chorei o que tem para chorar, agora deixa eu aprender o que eu tenho para aprender. E como eu vou ficar uma pessoa segura, apesar de não ter isso, ou apesar de me faltar aquilo. Então, Paulo viveu e foi o maior apóstolo, foi o homem que mais escreveu livros do Novo Testamento com toda essa enfermidade na sua visão. Era uma debilidade, mas ele não permitiu que aquilo fizesse dele e da vida dele algo que fosse uma miséria. E é isso que eu e você precisamos aprender. Tem inúmeras pessoas que também aprenderam, que eu já trouxe como exemplo. E aí não adianta apenas ficar olhando os exemplos. A gente olha os exemplos para nos inspirar, mas nós precisamos colocar na prática, na nossa vida. Então hoje, para terminar o dia de hoje, eu vou deixar no final da live por escrito também essas 3 perguntas. A sondagem é: de quem ou do que você está dependendo para se sentir uma pessoa segura? Para se sentir uma pessoa confiante. A segunda pergunta é: o seu bem-estar, o seu senso de bem-estar, ele está dependendo de outras pessoas, do que essas pessoas falam para você, do que outras pessoas fazem para você? E a terceira pergunta, para você realmente sondar e investigar aonde você está depositando a sua segurança. Quando você se sente inseguro, você começa a procurar qual pessoa para ela fazer você voltar a se sentir seguro. Ou você começa a procurar que coisa, para onde você está levando essa insegurança. Né? Algumas pessoas vão para o cigarro achando que o cigarro vai trazer a segurança.
algum hábito que termina fazendo a pessoa ficar presa numa compulsão, enquanto de fato o que ela está precisando é preencher aquele buraco que está cheio de insegurança com palavras e promessas e vivências e experiências que vão fazendo ela ficar segura. Então a palavra de Deus, ela vai entrando e vai preenchendo. Eu vou dando oportunidade a ele, eu vou convidando ele vai preenchendo a minha vida com a presença dele, com experiências que fazem com que eu veja que eu posso me sentir segura nele. Então, enquanto eu não entendo o que é ele, a minha segurança, eu vou estar susceptível a golpe, eu vou estar susceptível a cair na boca de qualquer outra pessoa, menos na boca de Cristo. Eu vou orar por nós e vou deixar essas 3 perguntas para que possamos refletir e possamos ir ajustando tudo aquilo que precisa ser ajustado para que nós possamos viver mulheres mais centradas e que governam a sua vida, porque tem consciência do que precisa fazer e do que precisa ser para governar. Nós não somos perfeitas, nós estamos nos aperfeiçoando. Querido e amado Deus, essa é a tua palavra, Senhor, e é uma palavra que vem bem de encontro a tudo aquilo que nós precisamos. Nessa sociedade onde todas as coisas mostram uma instabilidade incrível e uma insegurança incrível, Deus. E onde a televisão e as notícias e o cinema e o que seja tem propagado uma falsa segurança, seja jogando em bens materiais, em conquistas, em posses, em nome, sobrenome e etc. O que seja, Senhor, que é tudo uma falsa segurança, uma falsa estabilidade que tem sido propagado. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa pegar tudo isso que foi explanado aqui e transformar em sementes que cresçam e solidifiquem dentro de nós, que a nossa verdadeira segurança está em Cristo Jesus. É tu quem nos ama, é tu que nos aceita, é o Senhor que cuida de nós dia e noite, é o Senhor que tem a nossa vida na sua mão. É o Senhor que prometeu que o nosso nome está escrito na palma da sua mão, que a nossa história está escrita cada um dos dias, que os pensamentos de bem e de paz que o Senhor tem para nós são mais do que os grãos de areia, e que nós podemos descansar em Ti, na Tua bondade, no Teu amor. Então, Deus, em nome de Jesus, nos livra de estarmos caindo nas nossas próprias inseguranças, nos nossos próprios medos, Senhor. Ó Deus, nos falsos muros e nas falsas estabilidades que nos cercaram e que nós permitimos que realmente aquilo constituísse o que nós realmente precisávamos para viver seguros e em paz. Mas que o Senhor possa desvendar, tirar a venda dos nossos olhos e nos conceda o privilégio de experimentarmos a Ti e a Tua segurança no nosso dia a dia, no nosso roteiro, ainda nessa noite, ó Deus. Concede a cada um que está aqui uma experiência contigo, porque Tu és vivo e Tu estás nos vendo e Tu conheces as nossas histórias e os nossos lares. E é nos nossos lares que o Senhor nos dá as maiores experiências, em nome de Jesus. Então vamos lá. Elma já... Tânia, seja muito bem-vinda. Todos que estão aqui sejam muito bem-vindos. E vamos para a oração aqui de Elma. Gratidão a Deus pelas nossas vidas e pelas vidas dos nossos familiares, amigos, trabalhos, tudo. Gratidão a Deus por mais esse dia de vida. Gratidão porque hoje, mais um dia, nós estamos vencendo e estamos livres, sim, da Covid-19. E vamos orar pedindo a Deus para aumentar a nossa fé. E que a cada dia Ele vá continuando, nos renovando e nos ativando. Sim, muito boa essa oração. Querido e amado Deus, nós Te agradecemos, ó Deus, por todos os dias que o Senhor nos deu livramento, por todas as vitórias que o Senhor nos concedeu, todas aquelas que nós enxergamos e aquelas que nós nem enxergamos. Ó Deus, nós Te pedimos
que o Senhor continue cuidando de nós, que o Senhor aumente, solidifique a nossa fé, que o Senhor nos ajude a experimentarmos a Tua pessoa na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas experiências, que possamos ser renovados dia após dia, que possamos ir crescendo em fé, dia após dia, de glória em glória, que possamos ir subindo de degrau, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pelas tuas palavras, porque o Senhor tem derramado realmente as palavras que nós estamos precisando, que nós lutamos conosco mesmo, lutamos na nossa mente, lutando com as coisas, as circunstâncias que nos cercam. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigada, porque o Senhor é o maior incentivador de cada um de nós. Vamos lá, Nete colocou aqui, ó, orando para que Deus abençoe as nossas famílias. Vamos lá. Querido e amado Deus, nós colocamos os nossos familiares, Senhor. Todos aqueles que não têm vindo aqui para essas lives. Nós colocamos os nossos maridos, nós colocamos os nossos irmãos, os nossos cunhados, as nossas cunhadas. Nós colocamos os nossos filhos, nós colocamos, Senhor, os meus pais, os nossos pais, todos os nossos parentes vivos, ó Deus, os nossos amados diante de Ti. Te pedimos que o Senhor os esteja atingindo também, que o Senhor esteja alargando a sua fé, que o Senhor esteja provocando neles fome e sede, ó Deus, que as pessoas que nós mais amamos sejam despertadas para que a vida espiritual, ela é importantíssima, que a vida emocional é importantíssima, assim como a vida profissional é importantíssima. E que nós precisamos cuidar de todas essas vidas, a vida comportamental, a vida relacional, e que uma não desmerece a outra, e que contigo nós vamos estar sempre vivendo melhor e melhor. Nos dá e dá a cada um dos nossos amados um amor infinito por Ti, Senhor. Uma experiência real e viva, que não seja mais religião, que não se trata mais de ritual, Senhor, mas que se trata de Te conhecer e de viver experiências contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí? Isso mesmo, irmã. Gostei. Senhor Deus, nós nos juntamos a Elma, Senhor. E é isso mesmo. Obrigada por ela estar sempre aqui nos lembrando disso, Senhor. Abre os nossos olhos para tudo aquilo que nós já temos. Te agradecemos, Senhor, pelos nossos lares. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas amizades. Te agradecemos pela nossa fala. Te agradecemos pelos nossos dentes, pela nossa língua. Te agradecemos pela cognição. Te agradecemos pelas nossas orelhas. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas rugas. Te agradecemos pelos anos que estão se empilhando, se acumulando. Te agradecemos pela sabedoria, te agradecemos pelos nossos dedos, te agradecemos pelos movimentos, te agradecemos por todos os dons que o Senhor nos deu. Para umas o Senhor deu os dons de saber cozinhar muito bem, outras de saber arrumar a casa muito bem, outras de saber cuidar da finança muito bem, outras de ser excelente em detalhes que só a própria pessoa é. Enfim, ó Deus, cada uma aqui é tão linda, tão especial, tão única. Te agradecemos por estarmos aqui compartilhando, e também, Senhor, te pedimos esse dom de a cada dia, Senhor, nós simplesmente esquecermos de reclamar. Que a cada reclamação que vier na nossa língua, que ela não passe da língua, simplesmente que nós possamos engoli-la, e ao invés de sair uma reclamação, que saia um agradecimento, que saia uma solução, que saia um apontamento. Ó Deus, que o Senhor possa continuar nos formando e nos fazendo mais formosas, mais lindas, mais brilhantes. Que o Senhor possa simplesmente fazer com que cada uma de nós
que nós possamos nos sentir tão amadas e tão aceitas, tão únicas, tão especiais, que nós possamos ser nós mesmos, que nós possamos nos permitir tirar as máscaras das reclamações, da amargura, que nós possamos nos permitir nos perdoar e perdoar os outros constantemente, que nós possamos nos permitir viver, que nós possamos nos permitir sermos um presente umas para as outras. Ó Deus, abençoa a Elma, abençoa a Luanda, as provas dela, abençoa a Dona Rosa, abençoa todas que têm vindo aqui. E que essas feridas que nós estamos conversando, que o Senhor comece a ir sarando, Senhor, vá sarando cada uma de nós. Porque tudo que eu falei, eu mesma tenho. Que o Senhor sare em mim, que o Senhor sare em cada um aqui. Que nós possamos ser cada vez mais seguras em Ti, confiantes em Ti, no Teu amor. E que até segunda, que Deus nos